Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos, boa noite, amigo, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Você me perguntava em off, eu digo agora, Edinaldo. Sim. Domingo tem o Santa Sub-20 em campo. Sim. E jogo que pode dar a classificação antecipada em uma rodada para o Santa na próxima fase do Campeonato Pernambucano Sub-20. Bom, o Arruda pelo menos passou. Como é que tá a atmosfera para esse jogo? Diga aí, Igor Moura. A torcida do Santa vai comparecer, né? Como vem comparecendo nos jogos no Arruda, né? O clássico, principalmente contra o Náutico, foi o jogo que teve mais torcida. Agora, a forma que alguns torcedores... chega cedo, né? Pra não ter problema, pra entrar e tal. Aí não chega não. Aí não, porque entre 1.000, 1.200 torcedores, 800, depende, claro, do apelo do jogo. Pra entrar, né, amigo? Agora, o Arruda, nessa primeira avaliação da seleção feminina, pelo menos passou, né? Elogios sobre a estrutura, o gramado, toda a preparação do futebol feminino brasileiro foi feita no Arruda, só no treinamento de hoje, foi feito na Arena de Pernambuco. Inclusive, a Marta se emocionou na entrevista coletiva falando da Copa do Mundo 2027 no Brasil. E o Arruda passou por média em tudo que ofereceu a seleção feminina do Brasil. Na estrutura em si, estrutura física, o Boris chegou até com alguns detalhes do porquê o jogo não aconteceu ou não vai acontecer o de amanhã no Arruda e sim na Arena. E também pessoal, né? O legal é que o Santa Cruz colocou os seus funcionários à disposição da Confederação Brasileira de Futebol. Questão de comunicação, questão da segurança do Santa, todo mundo ali ajudou um pouco para que a seleção feminina do Brasil se sentisse casa no Arruda, e me parece que a avaliação foi bem positiva do José do Rego Maciel nesse quesito, Ed. Eu acho até que esse jogo deveria ter sido no Arruda, cara. Não tenho dúvida nenhuma disso, mas deve ter pesado aí a questão política e levado lá para a Arena. Porque, mas teria que passar por um protocolo da CBF. Já sempre passou. O Arruda sempre passou em grandes jogos aqui, inclusive da seleção masculina. Mas isso é página virada. Vamos ver se eles divulgam pelo menos qual é o percentual a ser destinado para o Santa Cruz nessa renda, né? Isso, só depois do jogo, né? Eu conversei com o Evandro Carvalho essa semana, ele falou que só após o jogo. Detalhe, mais de 30 mil ingressos já vendidos ou garantidos, né, pelos torcedores. Alguns, convenhamos, gratuidades, né? Alguns dados repassados, não todos vendidos. Uma coisa que eu esperava e não vi até agora, não sei se você tem novidade a esse respeito, é se vão destinar algum promocional para as vítimas do Rio Grande do Sul nesse jogo ou não? Não, até onde eu saiba não. Poderia, né? Seria interessante, né? Até onde eu saiba não. Já tem o percentual do Santa, tem os custos para abrir a arena, tem todo o material, tem todo o custo de... Mas eu acho que cabia um promocionalzinho ali, olha, leva 2 quilos de alimento não perecível, tem um desconto. Entendi agora. Eu pensei que era parte da renda, mas não. Seria algo por fora para que fosse... Para você acrescentar alimentos, por exemplo. Claro, litro de água mineral, não vi nenhuma mobilização nesse sentido até agora. Nem eu. Uhum. Mas parte da bilheteria, isso aí é certeza, vai para o Santa Cruz, segundo me falou o próprio Evandro Carvalho, e vem falando lá atrás, mesmo antes da Arena de Pernambuco ser o local destinado, definido para Brasil e Jamaica, esse jogo que acontece amanhã, terá transmissão da Rádio Jornal às 5 horas da tarde. Edinaldo, o nosso Leonardo Boris bateu um papo com o presidente do Conselho Deliberativo do Santa, o Vitor Tavares Pessoa de Melo, que falou muitas coisas, principalmente sobre o balanço financeiro, uma dúvida que a gente vinha tendo, né, Ed? O balanço financeiro agora vai para o Conselho Fiscal, aí depois do Conselho Fiscal, já está com um mês de atraso, né, a publicação do balanço. O dia é sempre o dia 30 de abril, sempre. Estamos no dia 30 de maio, está com um pouco mais de um mês de atraso a publicação desse balanço, e agora vai para o Conselho Fiscal para depois o Conselho Deliberativo apreciar. Se a lei fosse aplicada, e isso não é só questão do Santa Cruz, é todo e qualquer clube que atrasa, nesse momento o presidente Bruno Rodrigues estaria inelegível por 10 anos. É um mês de atraso, né? Atrasou, entra na lei. Pois é. Mas essa lei é igual àquela que é feita para não ser cumprida, entendeu, Igor Moura? Então agora o Conselho Fiscal vai analisar todo o balanço financeiro referente a 2023, para depois passar para o Conselho Deliberativo aprovar ou não esse balanço. Mas o Vitor também falou qual o papel atual do Conselho Deliberativo no momento tão difícil para o clube de futebol, né? O Santa Cruz Futebol Clube, que não tem futebol profissional até o fim dessa temporada 2024. Eu entendo que o Conselho Deliberativo tem um papel muito importante, que não é única e exclusivamente de fiscalização do Executivo. Eu acho que a gente pode sim andar junto e fazer uma fiscalização propositiva, andar aí de passos alinhados com o Executivo, sabendo muito bem a sua
as suas peculiaridades e as suas obrigações de cada casa, né? A gente tem muito bem definido que o Conselho não é um órgão arrecadador, não, longe de ser. Também não é um órgão que gera uma dissociação entre conselheiros com maior poder ou menor poder. Não, a gente acolhe a todos. Realmente existe a necessidade de uma taxa de contribuição, não é? Que a gente não faz nada sem receita. Eu acredito que a gente consegue ser um braço forte, uma mão amiga do Santa Cruz, sendo suporte para algumas ações estratégicas. Então, eu procuro ser o máximo democrático possível. Tenho pedido a presença dos conselheiros, a gente tem procurado fazer uma reunião por mês, ao menos. Nesse momento em que a bola não está rolando, a gente tem que praticar gestão pura e simples, analisar, submeter, colocar na mesa, junto com o Conselho Fiscal, tudo que é inerente à aprovação de contas, porque não é o Conselho que aprova ou desaprova, ou que reprova ou aprova. O Conselho recebe os dados do Conselho Fiscal e submete aos seus conselheiros. Ele não tem poder de, pura e simplesmente, chegar e votar qualquer posição que seja, né? A gente recebe os pareceres e submete ao pleno. Agora... As reuniões têm sido bastante interessantes, tem tido um quórum que até tem me surpreendido. Eu particularmente gosto de deixar a reunião correr, gosto de escutar a opinião dos conselheiros, sempre com um pouco de razoabilidade, com um pouco de coerência, né? Porque se deixar, o tempo do microfone estoura e o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? Então, sendo rico, sendo pobre, o tempo é igual para todos. Então, palavras do presidente do Conselho do Santa, Vitor Tavares Pessoa de Melo, aqui no Bola Rolando, Ed. Isso, Igor Moura. Um abraço, amigo. Abraço, amigo. Atenção, você acaba de ouvir as notícias do Tricolor do Arruda. Esta foi a sexta-feira Tricolor no Bola Rolando.